Veja quais são os 10 melhores estádios de futebol do mundo aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª posição está o Estádio Azteca, que se localiza no México e foi aberto no ano de 1966. O time local é o Clube América e a Seleção do México. A capacidade é impressionante, de cerca de 105.064 espectadores. E os eventos mais importantes que aconteceram por lá foram as finais da Copa do Mundo de 1970 e 1986. A de 70 foi a que o Brasil ganhou e a de 1986 que a Argentina ganhou junto com a seleção de Maradona. E ele ficou bastante famoso justamente por isso, por ser o único estádio aí do mundo que sediou 2 finais de Copa do Mundo na história. Mas para a infelicidade dos fãs da Inglaterra e da seleção de lá, a seleção inglesa, esse foi o lugar do terror onde o Maradona marcou o gol de mão. Esse é o 3º maior estádio do mundo em questão de dimensão e também é um dos mais eletrizantes que existem. Quando está cheio, a vibração é fora do normal. Na 9ª colocação está o estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, Brasil. Foi inaugurado em 1950, possui uma capacidade atual de 78.838 espectadores. Os times locais são a Seleção Brasileira, o Flamengo e o Fluminense. E os eventos de maior destaque que já passaram pelo estádio do Maracanã foi as finais de Copa do Mundo de 1950 e 2014, também a final de futebol nos Jogos Olímpicos de 2016. O Maracanã, sem dúvidas, está entre os estádios mais populares do mundo e sem dúvidas é o mais popular do Brasil, onde tem torcidas eletrizantes e, claro, a maior torcida do Brasil também. E a localização do estádio também faz dele um ponto turístico. Afinal, está em uma cidade turística, o Rio de Janeiro. Muitas pessoas que nunca vieram no Brasil só conhecem o Brasil por causa do Rio de Janeiro e suas praias, que junto ao estádio formam aí grandes lugares para os turistas visitarem. E só para ressaltar mais algumas informações, na verdade, na Copa do Mundo de 1950, o estádio do Maracanã sediou a partida decisiva da Copa do Mundo de 1950. Afinal, naquele ano não houve final, que foi entre Brasil e Uruguai e teve uma capacidade impressionante de 199.850 espectadores. Realmente, Maracanã está na história do futebol e do futebol brasileiro. E na 8ª colocação está o estádio Old Trafford, localizado na Inglaterra e foi inaugurado em 1910 com a capacidade de 75.731 espectadores. E o seu time local é o Manchester United, o time de Cristiano Ronaldo. Os eventos esportivos de maior destaque nesse estádio foi a final da Liga dos Campeões de 2003. Obviamente tiveram outros eventos, mas a gente não vai citar demais para não ficar longo e cansativo o vídeo aqui para vocês. E o estádio também é chamado de a Casa dos Red Devils. Esse sem dúvida é um dos estádios mais bem sucedidos, afinal está aí de pé há mais de 100 anos. Na 7ª colocação está o Estádio Metropolitano, localizado na Espanha. Sua seleção e time local é o Atlético de Madrid e foi inaugurado no ano de 2017. Ou seja, é um estádio bem recente, bem jovem, poderíamos dizer assim. E tem uma capacidade de 68.456 espectadores. Os eventos esportivos de maior destaque foi a final da Liga dos Campeões, a Champions League, no ano de 2019. E por ser um estádio assim bem novo, bem atualizado, ele ainda pode receber muito mais eventos esportivos importantes aí, Mas eu particularmente, se a lista fosse feita por mim, eu colocaria ele em 10º. Afinal é bem jovem e tem que respeitar aí os mais velhos. E não foi eu que fiz a lista, senão o Maracanã estaria aí entre os primeiros. O 6º estádio da nossa lista é o estádio Giuseppe Meazza, ou também San Siro, como é conhecido. Foi inaugurado no ano de 1926 e tem a capacidade de 80.018 espectadores. As equipes locais desse estádio é o Milan e a Inter de Milão. E os eventos esportivos de maior destaque aqui nesse estádio foi a final da Copa da Europa de 1965 e 70 e a final da Champions League de 2002. É sem dúvidas o estádio mais famoso da Itália e onde abriga os maiores times do país.
O quinto estádio da lista é o Allianz Arena, localizado em Munique, Alemanha. E comparado a outros estádios aqui desse vídeo, ele também é um dos mais novos, afinal foi inaugurado em 2005. E possui uma capacidade de 71.437 espectadores. E entre os eventos de maior destaque nesse estádio está a final da Liga dos Campeões, a Champions League de 2012. E sem dúvidas está entre os melhores estádios de todo mundo atualmente. E na verdade são dois times que jogam aqui, o Bayern de Munique, como eu já falei, e o Munique de 1860. E esse estádio é um dos únicos da Europa, na verdade o único que pode mudar de cor quando algum dos seus times aí de casa vão jogar. Vermelho é para o Bayern de Munique e azul é para o Munique de 1860. Em quarto lugar está o estádio de Wembley, localizado em Londres, na Inglaterra, e também é um dos mais jovens aí dos estádios, inaugurado no ano de 2007. E a seleção local é a seleção da Inglaterra e possui uma capacidade incrível de 90 mil espectadores. E dentre os eventos mais importantes que já tiveram nesse estádio foi a final da Champions League de 2011 e 2013 e final do futebol dos Jogos Olímpicos de 2012. E para ser mais específico, ele foi reaberto agora em 2007. Afinal, havia uma versão mais antiga do estádio de Wembley que foi aberta lá em 1923, ou seja, 99 anos atrás. E é nesse estádio onde estão uma das torcidas mais eletrizantes e com a atmosfera mais incrível do futebol mundial. O terceiro melhor estádio da nossa lista é o Santiago Bernabéu, localizado na Espanha. A sua seleção e time local é o Real Madrid e foi inaugurado em 1947 e possui uma capacidade de 85.454 espectadores. E dentre os eventos esportivos mais importantes que já aconteceram aqui estão a final da Copa da Europa de 1957, 69 e 80 e a final da Liga dos Campeões, a Champions League de 2010 e a final da Copa do Mundo de 1982. Não é à toa que esse estádio é tão importante, afinal é a casa de um dos clubes mais bem-sucedidos da Europa, o Real Madrid, com 9 títulos aí europeus conquistados durante a sua história. E muitos outros títulos que a gente gastaria horas e horas aqui falando. O clube já passou por 2 renovações aí, reformas, em 1982 e 2001. E esse importante estádio já foi lar de muitos jogadores importantes como Ferenc Puskás, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, que é o Ronaldo Fenômeno, e Cristiano Ronaldo, um dos maiores artilheiros da história até o momento. E o segundo melhor estádio da nossa lista é o Camp Nou, localizado em Barcelona, na Espanha. Seu time local é o Barcelona, um dos clubes mais famosos e populares nos últimos anos. Foi inaugurado em 1957 e tem uma capacidade impressionante de 98.757 espectadores. E dentre os eventos esportivos de maior destaque aqui nesse estádio estão a final da Copa da Europa de 1989 e a final da Champions League de 1999. E a capacidade do Camp Nou chegou até ofuscar aí e impressionar o mundo inteiro após receber 120 mil espectadores na Copa do Mundo de 1982, mas por mudanças aí nas leis e posicionamento dos estádios foi reduzida aí essa capacidade. E além disso, esse estádio foi a casa de grandes nomes como Lionel Messi, Neymar Júnior e Luís Soares, dentre muitos outros. Simplesmente Camp Nou. Na primeira colocação está o estádio Anfield, cujo seu time local é o Liverpool. Esse sem dúvida é um dos mais antigos de toda a lista, fundado e inaugurado em 1884, com uma capacidade de 54.074 espectadores e localizado na Inglaterra. E mesmo não estando entre os primeiros aí com maior capacidade de espectadores, ele é um dos mais importantes, afinal a atmosfera que se forma dentro desse estádio é vista em poucos lugares ou em quase nenhum lugar. E foi nessa casa que os Red Devils conseguiram conquistar 6 Champions League. E claro, né, essa lista não é a dona da verdade, você pode mudar qualquer posição e deixar a sua lista pessoal aí nos comentários. Por exemplo, se essa lista fosse pessoal minha, eu colocaria pelo menos aí na 4ª colocação o Maracanã, pelo menos no top 5. É isso, espero que tenham gostado, inscreva-se aqui no canal Mestre Ranks, deixa um comentário e deixa um like. Valeu!